Entre 612 e 550 a.C., a região do atual Irã, dominada pelos medos, um povo que dividia esse território há vários séculos com os persas, a unificação política do Planalto iraniano e a criação do Império Persa foi obra de Ciro, o rei da Pérsia. Em seu reinado, procurou colocar uma certa unidade econômica no império e tratou os povos submetidos com generosidade, deixando-os com seus próprios costumes, como língua e tradição. Foi visto por todos como um libertador. No atual Irã, viviam medos e persas, povos de origem indo-europeia que desenvolveram uma intensa atividade pecuária, pois não possuíam grandes rios como o Tigre e o Eufrates. No início, houve um predomínio dos medos sobre os persas, quando Ciaxares construiu um poderoso reino. Com o declínio da hegemonia medá, Ciro, rei dos persas, uniu os povos e fundou o Império Persa, o maior até então organizado na Ásia Ocidental. Em 522, Dário I subiu ao poder. Com ele, o Império Persa atingiu o apogeu. Seus domínios estendiam-se desde a Trácia, na Europa, até a Ásia Central. Guerras Médicas. Dário envolveu-se em uma disputa pela hegemonia comercial nos mares, Egeu e Negro, e, apoiado por seus aliados fenícios, deu início às Guerras Médicas, sendo derrotado pelos atenienses na Batalha da Maratona. Primeira Guerra Médica. Aconteceu com a destruição da cidade jônica de Mileto e atingiu seu ponto alto com uma grande expedição persa de 50 mil soldados contra Atenas, desembarcando em Maratona, a cerca de 30 quilômetros de Atenas. Os atenienses, comandados por Milcíades, com apenas 11 mil soldados, derrotaram os persas, salvando a independência local e de várias outras cidades. Para se proteger do ataque inimigo, foi enviado ao norte um exército espartano, enfrentando-o em Termópilas. Apesar da heróica resistência dos espartanos, comandados por Leônidas, os persas conquistaram a vitória, indo para Atenas, que acabou incendiada, enquanto sua população fugia para as regiões próximas. Entretanto, os atenienses haviam preparado uma grande frota, visando a evitar o desembarque persa ao sul, o que levou à Batalha de Salamina, comandada por Temístocles. Perante o perigo, as cidades gregas resolveram se unir, formando uma liga sob a liderança de Atenas e com sede na ilha de Delos. Daí o nome Liga de Delos. Cada cidade grega contribuiria com soldados, navios, arma e dinheiro. Graças à Liga de Delos, os gregos conseguiram derrotar os persas em 479 a.C., da Batalha de Salamina. Os persas foram atraídos para as águas rasas de Baia, de Salamina, onde os pequenos navios gregos levaram vantagem sobre as grandes embarcações inimigas, afundando-as. Sem o desembarque do sul, as tropas persas no continente já esgotadas acabaram isoladas na região de Boácia. Terceira Guerra Médica. A presença persa ainda continuava na Ásia Menor, mas, aos poucos, os gregos foram expulsando-os de lá. Finalmente, em 449 a.C., 50 anos após o início das Guerras Médicas, os persas concordaram em abandonar definitivamente o Mar Egeu e a Ásia Menor, assinando a Paz de Simon. Dessa forma, os gregos mantiveram seus domínios sobre essa região. O ambiente econômico do império teve seu período de ascensão sob o reinado de Dário I, que procurou estimular o comércio e a agricultura, colocando um padrão monetário que ficou conhecido com o nome de dárico, cunhado em ouro ou prata de peso fixo e com efígie do rei. O comércio interno foi incrementado de maneira espetacular. A construção de estradas, também o policiamento efetuado por tropas reais, permitiram o tráfego maior de caravanas que circulavam na Mesopotâmia, provenientes da Ásia. Os correios reais facilitavam as comunicações e dizia-se que, na capital, podia-se comer o peixe pescado no mar no mesmo dia. O Império Persa nasceu do conflito entre as tribos pastoras e agricultoras. Quando o persa Ciro se impôs pela força, a nobreza agrária e guerreira também se sobrepôs. O povo, constituído de artesãos, agricultores e pastores que podiam ser recrutados para a guerra, ocupava uma posição superior aos escravos. Antes do processo de unificação dos persas, feito por Ciro, um personagem deu aos persas uma forma peculiar de religião, o dualismo.
Esse personagem, conhecido como Zoroastro ou Zaratustra, estabelecendo os princípios gerais da religião persa. Apesar de distorcido por seus seguidores, o zoroastrismo teve grande repercussão em certas regiões da Ásia e ainda é praticado, com algumas mudanças. Baseado na existência dos princípios opostos do bem e do mal, afirmava que ambos viviam em constante luta pelo controle dos atos humanos. Os homens, agindo corretamente, estariam ajudando o bem a vencer o mal. Zoroastro previa que no final dos tempos, Ahura Mazda venceria e os que ficassem ao lado do mal seriam destruídos. O dualismo persa acabou por influenciar o cristianismo, no que pertence à divisão entre céu e inferno. Previa a vinda de um Messias e se apresentava na condição de religião relevada. A religião persa sofreu influência da Mesopotâmia, acabando por adotar fórmulas de horóscopos e a predição do futuro através da posição dos astros. O culto de Miltra chegou a influenciar os próprios romanos, que representavam pelo sol. A cultura persa. Os persas procuraram fora de suas áreas os elementos que marcaram suas construções. Influências egípcias e mesopotâmicas eram predominantes na arquitetura e as esculturas persas e os restos de seus palácios evidenciam essa diversidade cultural.